Glória a Jesus. A vida com Cristo é maravilhosa, irmãos. A vida com Cristo é uma vida de vitória em vitória. Deus nos deu a sua palavra que este ano de 2011 é o ano do crescimento acelerado. Você está desempregado e no mesmo dia você já está empregado. Você está desempregado e no dia seguinte você está empregado em uma multinacional. Crescimento acelerado. A mão de Deus está estendida para abençoar, para prosperar, e nós vamos produzir muitos frutos espirituais para a glória do Senhor. Eu quero com os irmãos ler dois textos. Romanos capítulo 12 e versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo texto em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 2. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Meus amados irmãos, Deus quer realizar algo poderoso em nossas vidas. Quando nós falamos no crescimento acelerado, nós estamos falando no agir de Deus, que tira o homem do pó e faz com que o homem assente com os príncipes da casa do Senhor. Hoje na nossa escola dominical, nós estávamos meditando na ascensão de Cristo. Em um momento que os discípulos olharam e viram que o Senhor Jesus era assunto ao céu. Naquele mesmo momento, ele já era recebido no céu e estava assentado à destra do Pai. Aleluia. Se nós procurarmos o conhecimento científico dentro da ideia que era necessário ultrapassar esse espaço sideral, os cientistas vão falar, olha, isso vai demorar não sei quantos anos-luz. Porém, meus amados irmãos, no momento em que aqueles irmãos que estavam ali no Monte das Oliveiras viram que os seus pés subiam da terra e eles viram Jesus desaparecer, dois varões se apresentaram diante deles e falaram, por que vocês estão assim, assustados, admirados? Esse Jesus que entre vós subiu, ele foi recebido no céu, assentou-se à destra do Pai, e da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele voltará. Aleluia.
Meus irmãos, as coisas de Deus funcionam nessa velocidade. Quando nós falamos em crescimento acelerado, estamos falando nesta velocidade que é superior à velocidade da luz. Agora, meus amados irmãos, eu estive pensando em algo para compartilhar com vocês. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos adentrar a este tema e vamos concluí-lo no próximo culto. O crescimento acelerado, ele será implantado na sua vida, na sua carreira profissional, no seu ministério, por meio de uma parceria entre Deus e o homem. São dois lados importantíssimos para que o crescimento acelerado aconteça. Primeiro, o lado divino, e segundo, o lado humano. Do lado de Deus, do lado divino, tudo já está feito. Tudo já está devidamente preparado para a aceleração do nosso crescimento. Seja ele de ordem espiritual, para que você receba os dons espirituais, porque nós queremos alcançar os dons espirituais. Seja ele de ordem emocional, porque nós também queremos, e é direito nosso, ter uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de justiça. Amém, irmãos? Seja ele também de caráter pessoal, em qualquer área de nossas vidas, porque nós queremos ter uma vida pessoal produtiva para a glória do Senhor. Então, do lado divino, do lado de Deus, tudo já está minuciosamente preparado para o crescimento acelerado. Algumas coisas foram preparadas por Deus antes da fundação dos séculos. Outras foram planejadas por Deus quando nós fomos concebidos. Outras foram planejadas por Deus enquanto nós estávamos sendo gerados. Quando nenhum dos nossos dias havia, Ele já escrevia coisas a nosso respeito. Outras são resultados das nossas orações, e outras são resultados da sua própria vontade, da sua própria soberania sobre as nossas vidas. É por isso que Deus diz: se vocês soubessem os planos que eu tenho para vocês. Então, irmãos, do lado divino, tudo já está devidamente preparado, criteriosamente preparado nos seus mínimos detalhes, individualmente preparado, porque Deus não nos trata coletivamente, Deus nos trata individualmente, de forma que para cada um de nós Deus já tem um plano sob medida, um plano individual de crescimento acelerado na sua vida. Deus não improvisa, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus organizado, é um Deus de planejamento. Deus, Ele planeja antecipadamente, estrategicamente, e Ele coloca o plano por Ele elaborado à nossa disposição, precisamente no tempo exato, nem antes e nem depois, porque as coisas de Deus, elas acontecem na plenitude do tempo, isto é, no tempo exato.
nem antes e nem depois. É no tempo certo que Deus passa a desenvolver a plenitude do seu projeto em nossas vidas. Então, nós precisamos estar tecnicamente preparados, precisamos estar espiritualmente preparados, precisamos estar emocionalmente preparados para que nós não sejamos apanhados de surpresa, para que nós possamos oferecer para Deus as condições, um meio ambiente espiritual, um meio ambiente emocional, onde Deus possa acelerar o nosso crescimento. Por muito tempo aqui na igreja nós tínhamos, é só um parêntese, nós tínhamos mais advogados do que engenheiros. Agora parece que os engenheiros estão ganhando. E hoje eu conversei com o pastor Marcos e também com o irmão Fernando, que são engenheiros mecânicos, e eu perguntei para eles o que aconteceria se acelerasse um carro com os freios acionados. E eles deram as respostas técnicas que todos nós sabemos, e eu acredito que muitos de nós já saímos com o carro com freio puxado, pelo menos o freio de mão puxado. E meus amados irmãos, é justamente isso que Deus está esperando, que nós nos preparemos, que nós preparemos este ambiente espiritual, este ambiente emocional, porque Deus não vai acelerar a 10 por hora, a 20 por hora, a 100 por hora, a 200 por hora. Ele vai acelerar a 2.000 por hora, ele vai acelerar a 10.000 por hora, ele vai superar a velocidade da luz. E nós precisamos eliminar das nossas vidas, remover das nossas vidas todos os fatores, todas as circunstâncias, todas as palavras, todos os gestos, todos os atos que possam frenar a aceleração divina. Senão Deus não pode acelerar, porque se ele acelerar, haverá destruição. Aleluia. Houve um homem que compreendeu isso, um homem na Bíblia, e ele disse: Deus, não acelere a minha vida financeira, dá-me somente a porção de cada dia, não me dê de uma vez a porção de um mês, não me dê de uma vez a porção de um ano. Eu não posso ter uma caderneta de poupança, eu quero somente o bocado de cada dia. Eu não posso ser pobre para mendigar, mas eu também não posso ter uma aceleração na minha vida, porque eu não tenho condições para administrar a aceleração na minha vida. Aleluia, aleluia. Santificai-vos, é a palavra que o Espírito dirige a nós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Prepare a sua família, prepare a sua casa, prepare a sua empresa, prepare a sua carreira profissional, prepare os ambientes onde você está inserido,
Santifique esses ambientes, porque amanhã o Senhor vai acelerar. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos oferecer as condições para que Deus possa acelerar o nosso crescimento. Deus está interessado no nosso crescimento, irmãos. E Ele nos dá ideias. Ele nos dá estratégias para que nós produzamos riquezas. Aleluia. Para que o seu propósito seja realizado, para que o evangelho seja pregado em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Por que Deus nos dá capacidade para produzir riquezas? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá capacidade para produzires ou adquirires riquezas. Para quê? Para que o seu plano seja realizado. Há pessoas que pensam que Deus nos dá capacidade para produzir riquezas, para fazer viagens, comprar carros de luxo, ir a restaurantes caríssimos, comprar roupas de marca. Não. Deus nos dá capacidade para produzir riquezas, para que o seu plano seja realizado, para que o seu reino seja estendido até os confins da terra. Aleluia. Você pode até ficar com as sobras, porém, o principal, o objetivo primeiro, o objetivo maior é que o seu reino seja estendido até os confins da terra. Se você não inclui a extensão do reino de Deus até os confins da terra, Ele não poderá acelerar na velocidade da luz na sua vida. Ele não vai te deixar passar fome. Você vai ter pão para comer, água para beber, casa para morar, carro para andar, mas não vai poder ter aceleração na velocidade da luz. A aceleração que Ele deseja realizar. Então prepare-se, prepare a sua casa, a sua empresa, prepare a sua carreira profissional, o ambiente onde você trabalha. Santificai-vos é a palavra do Espírito, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus está interessado no nosso desenvolvimento integral, espírito, alma e corpo. Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional e desenvolvimento físico. Hoje Deus, numa demonstração de que Ele está interessado no nosso desenvolvimento físico. Hoje Deus, na manhã deste dia, Deus abriu o crânio de pessoa que estava aqui e curou. Aleluia, aleluia, bendito seja o poderoso nome do Senhor. Ele está interessado no seu desenvolvimento físico, é por isso que Ele cura você. Aleluia. Ele está interessado no desenvolvimento do nosso caráter, porque o projeto de Deus para o ser humano é que o homem e a mulher seja conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos quebrar, remover, destruir tudo
tudo que possa limitar a aceleração de Deus na nossa vida. Nós precisamos tirar os fatores limitantes. Nós precisamos remover o que possa nos frear, o que possa limitar a aceleração de Deus divina nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos entender esta expressão, irmãos, indo ao Gênesis. Ao criar o homem, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade divina, tinha como objetivo que este novo ser que seria criado fosse sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por óbvio, irmãos, que o homem não é um clone do Criador. O homem não é um clone de Deus, como ensinam algumas filosofias religiosas. Mas o homem tem uma parte divina. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7: então o Senhor Deus formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, meus amados, o homem não é um clone de Deus. Porém, desde o princípio, o objetivo de Deus é que o ser humano seja sua imagem e semelhança. Agora, todos nós conhecemos a história do elo perdido no jardim do Éden, mas conhecemos também a história do momento em que Deus se fez presente conosco, habitou entre nós, e na cruz, o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo, recuperou aquele direito primitivo que fora perdido lá no Éden. E agora, pelo sangue de Cristo, aqueles que o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, chamou de predestinados para serem conforme a imagem de seu Filho. Esses predestinados para serem conforme a imagem de Jesus podem concretizar aquele desejo do Pai. Aleluia. Todos os homens estão predestinados para a salvação. Agora, meus amados irmãos, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que essa evolução, podemos dizer, este caminho de volta, para que o ser humano possa efetivamente ser a imagem e semelhança do Filho, ocorre paulatinamente e sucessivamente por uma obra do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Isso está muito bem descrito no texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, onde diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Com isso, meus amados irmãos, nós podemos entender que cada circunstância que acontece em nossa vida, que cada nova experiência que nós vivemos, faz parte de uma rotina
didática e pedagogicamente traçada e desenvolvida, aplicada pelo próprio Espírito Santo, primeiro, para que nós aprendamos, e segundo, para que nós sejamos transformados de glória em glória na mesma imagem de Jesus. Eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte: Deus vai trabalhar em sua vida e na minha vida, e Deus vai fazer todo o possível para abençoar as nossas vidas, porque Ele é o Deus de todas as bênçãos, Ele é o Pai de todas as misericórdias. Porém, paralelamente, Deus vai trabalhar no seu caráter e no meu caráter, porque para Deus é interessante quem nós somos. Deus não está interessado no que nós temos. Deus não está interessado em quanto ganhamos, em quanto ajuntamos. Para Deus, o ser é mais importante do que o ter. E Deus está trabalhando em nossas vidas para que nós sejamos transformados de glória em glória, de degrau em degrau, na mesma imagem de seu Filho Jesus, visto que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus vai trabalhar na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de se expressar, na sua maneira de raciocinar, na sua maneira de agir. E há uma coisa que ardeu em meu coração e que eu quero falar para os irmãos nesta noite: quanto menos resistente você puder ser a esse trabalhar do Espírito Santo de Deus, mais cedo se encerra essa tarefa de transformação, a fim de que você entre em uma dimensão de intimidade e de confiança do Senhor. Os irmãos entenderam isto? Quanto menos resistente você for ao trabalhar do Espírito Santo, mais cedo se encerra essa tarefa de transformação. Alguns tiveram que ficar 40 anos no deserto. Não fique 40 anos no deserto. Não seja resistente ao trabalhar do Espírito Santo, para que essa tarefa de transformação se encerre e você passe para uma outra etapa. Aleluia. Isaías capítulo 45, versículo 9 diz: acaso o barro pode contender com o oleiro? Acaso o barro pode dizer para o oleiro: o que estás fazendo? Seria um absurdo o oleiro ter que consultar o barro sobre que tipo de vaso, que tipo de forma aquele barro deveria ter. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Nós somos o barro, Ele é o oleiro, Ele está nos moldando. E quanto menos resistente nós formos, mais cedo se encerrará essa tarefa de transformação. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que os irmãos entendam isto nesta noite. Quanto menor for a resistência ao trabalhar do Espírito Santo, mais cedo essa tarefa
esse trabalho de transformação atinge a etapa desejada pelo Pai. E essa etapa permite que você entre em uma nova dimensão de intimidade, de confiança. É a etapa da aceleração do crescimento. O que Deus está fazendo em nossas vidas, irmãos, é semelhante ao lapidar de uma pedra preciosa, o aperfeiçoamento que Ele está realizando em nossas vidas. O joalheiro, ele trabalha com uma pedra, que em princípio parece uma pedra bruta, porém, dentro daquela pedra, daquela casca, que será desprezada, existe uma pedra preciosa. E ele sabe que ali tem uma pedra de grande valor. Aleluia! A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que nós somos pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse trabalhar de Deus em nossas vidas também pode ser comparado com a poda de uma árvore frutífera. O agricultor, ele tira os galhos secos. O agricultor, ele tira aqueles ramos salientes e ficam somente os ramos necessários. Ficam somente os ramos que dão frutos. Porque é uma árvore que já dava frutos. Porém, a poda é realizada para que ela dê mais frutos ainda. O agricultor, ele não trabalha com árvore que não dá fruto. Ele somente submete a poda à árvore que dá frutos, para que ela dê mais frutos ainda. João capítulo 15, versículo 1 a 2, disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, meus amados, como agricultor, o que é improdutivo, o Pai lança fora. Agora, em relação àqueles que já dão frutos, Ele limpa aquelas vidas que dão fruto, aperfeiçoa o caráter daqueles que dão frutos, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo, no caráter de Cristo, no caminhar de Cristo, no testemunho de Cristo, e possamos dar mais frutos ainda. Essa é a proposta do Espírito Santo, para que nós entremos no crescimento de forma acelerada. Aleluia. Essa santificação do crente, ela é realizada pelo efeito da palavra de Deus. Jesus, no versículo 3 do mesmo capítulo 15 de João, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a pessoa já está limpa, mas a palavra limpa ainda mais, purifica ainda mais, santifica ainda mais. Paulo diz em Efésios capítulo 5 e versículo 27, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, meus amados irmãos,
quando nós vamos a Cristo, Ele nos recebe como nós somos. Se nós mentimos, Ele nos recebe como nós somos. Se nós somos impacientes, se nós somos de estopim curto, se nós somos daquele tipo que não leva desaforo para casa, que não suporta uma afronta, que não suporta uma calúnia, que não suporta uma difamação, Jesus nos recebe a si mesmo como nós somos. Se nós somos egocêntricos, egocêntrico é aquele que diz: o que é meu, o que é teu. Isso é egocentrismo. Do ponto de vista divino, o princípio é: o que é meu é seu. Mas se nós somos egocêntricos, Ele nos recebe egocêntricos, ensimesmados, como nós somos, amantes de si mesmos. Se nós somos maliciosos, se nós somos ciumentos, se nós falamos mal do próximo, se nós somos infiéis nos contratos, infiéis nos relacionamentos, Ele nos recebe sem nenhum pedido de explicação. Se nós somos avarentos, os irmãos já viram gente com escorpião no bolso? Nunca viram? Alguns dizem que é mão aberta, né? Que é tão aberta que não entra no bolso. O Senhor recebe os agiotas, recebe os avarentos, e Ele não pede nenhuma explicação para a pessoa explicar a sua avareza, ou aquele tipo que sempre quer levar vantagem, tipo, de acordo com a Bíblia, tipo sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá e a outra Dá. As três nunca se fartam de sangue, mas o Senhor nos recebe. Só, meus amados irmãos, que depois é diferente. Realmente, quando nós vamos a Cristo, Ele diz: venham a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, deprimidos, sobrecarregados, exprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as vossas almas. Porém, depois que você vem a Cristo, Ele diz: que bom que você veio. Agora, eu não aceito mais que você fique como estava. Agora, você é nova criatura. Agora você vai viver a nova vida. Agora eu quero que você cresça. Agora eu quero que você desenvolva o seu caráter até alcançar plenamente a minha imagem e semelhança. E eu fiquei pensando no padrão estabelecido por Jesus em Mateus 5:48, quando Ele disse: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Porque, meus amados irmãos, o homem só tem acesso ao poder de Deus para crescer, para atingir a estatura de varão perfeito e viver uma vida produtiva, depois que ele ouve e que ele aceita a palavra da verdade. Aleluia! Porque é a palavra de Deus que habilita o homem a ter essa conexão com o Espírito Santo. Paulo escreveu em Tito capítulo 3, versículo 5, que ele nos salvou mediante
a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então Deus lava, Deus limpa e Deus renova o homem por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo. E é isto que nesta noite está sendo entregue aqui neste ambiente e também transmitido uma palavra capaz de salvar, capaz de regenerar e capaz de renovar pela ação do Espírito Santo. Há uma palavra em Ezequiel capítulo 36 e versículo 25, onde Deus diz: eu espargirei água pura sobre todos vós. Aleluia, aleluia. Eu espargirei água pura sobre todos vós. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Salmo 46, versículo 4 diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é a igreja, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio da igreja. Jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo a você: eu te ajudo. Eu te ajudo desde o romper da manhã. Eu te ajudo antes que o dia amanheça. Eu te ajudo antes do romper da manhã, para que quando você acordar, quando o dia raiar, o seu problema já estará resolvido pelo poder de Deus, porque Ele diz: eu te ajudo antes do romper da manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus oferece a você as condições espirituais e as condições psicológicas para que você desenvolva o seu caráter, para que você cresça de maneira equilibrada até alcançar a estatura de varão perfeito. Aleluia. Deus mandou você para esta igreja para que você seja aperfeiçoado. E quanto menos resistente você for a essa obra do Espírito Santo em sua vida, mais cedo essa etapa terminará. Porque a poda da árvore, irmãos, ela é cirúrgica. A poda da árvore é cirúrgica. A poda dói. Os irmãos que já trabalharam com agricultura sabem que quando você realiza a poda, a árvore chora. A poda dói. A poda é cirúrgica. Só que nós temos que entender que é um trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quanto menos resistente você for, e quanto mais você puder cooperar nesse processo com o Espírito Santo, mais rápido se transcorrerá todo esse processo e mais tempo você vai ter para desfrutar das muitas e ricas bênçãos do Cordeiro de Deus para a sua vida. Deus quer acelerar o crescimento na sua vida, mas cabe a você e cabe a mim a preparação de um ambiente onde os grandes milagres de Deus possam acontecer. Aleluia,
Aleluia. Tudo aquilo que possa limitar a aceleração ou o crescimento acelerado na sua vida deve ser removido. Deus não vai acelerar se você estiver com o freio de mão puxado. É preciso que os freios sejam soltos. E Deus vai acelerar. E você vai experimentar este crescimento que é superior à velocidade da luz. Aleluia, 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 aleluia. Os seus pés na ascensão se moveram da terra. Imediatamente ele foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. Deus quer realizar esse tipo de crescimento na sua vida. Ó Senhor, nós nos colocamos em submissão à tua palavra, um pouquinho mais baixo, e em submissão ao Espírito Santo. Aleluia. Queremos que o Senhor remova das nossas vidas tudo quanto possa entristecer o Espírito Santo. Queremos que o Senhor remova das nossas vidas tudo quanto possa afastar o Espírito Santo de nós, tudo quanto possa extinguir o Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Passa, Senhor, o teu raio-x. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Nós queremos viver esta nova vida de uma maneira que agrade ao Pai 100%. 100%. Nós queremos a estatura de varão perfeito. Nós queremos, Senhor, este crescimento. Nós queremos esta evolução. Oh, aleluia. Nós queremos, Senhor, fazer morrer qualquer ato que não seja do teu agrado. Muda, Senhor, o nosso vocabulário. Muda, Senhor, o nosso vocabulário. Apaga, Senhor, aquelas palavras que são agressivas. Tira, Senhor, da nossa mente, para que nós não as encontremos para pronunciar, para escrever, para pensar. Remove, Senhor, remove. Remove, Senhor, remove. Remove, Senhor, das nossas mentes essas palavras que não são palavras de vida eterna, que não são palavras de graça, que não são palavras temperadas com sal. Remove, Senhor, remove. Remove, Senhor, remove. Nós queremos um novo vocabulário. Nós queremos um novo vocabulário. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos falar palavras que são espírito e vida. Nós queremos falar palavras temperadas com sal, palavras que tragam graças, palavras que criem, palavras produtivas, palavras que prosperem. Ó Senhor, coloca, Senhor, um novo vocabulário que glorifique o teu nome na nossa mente e no nosso interior. São apenas estas palavras que nós queremos encontrá-las no abrir da nossa boca. São apenas estas palavras que nós queremos encontrá-la no momento das nossas construções de raciocínio. Aleluia, 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 aleluia. Santifica, Senhor, santifica, santifica, purifica, purifica, santifica, Senhor, santifica, santifica-nos em toda maneira que nós sejamos, em toda nossa maneira de ser. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ó Pai, pode realizar a cirurgia.
pode realizar a poda, sim, Senhor, pode realizar a poda. Nós nos colocamos voluntariamente debaixo das tuas mãos, para que o Senhor realize a cirurgia, para que o Senhor realize a poda, para que o Senhor limpe, para que o Senhor purifique, para que o Senhor santifique, para que o Senhor lave, para que o Senhor regenere. Aleluia, 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 aleluia. Receba poder de Deus para ser uma nova criatura. Receba poder de Deus para ser uma nova pessoa. Receba colírio dos céus, aleluia, para que os seus olhos sejam ungidos com um colírio divino. Receba o colírio divino para a unção dos teus olhos. Oh, aleluia. Santifica, Senhor, o nosso olhar. Santifica, 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 santifica. Tira, Senhor, a impureza. Tira, Senhor, a malícia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Dá-nos simplicidade, Senhor. Dá-nos simplicidade. Dá-nos prudência, mas dá-nos simplicidade, Senhor. Oh, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deus tem um crescimento acelerado para você. Do lado divino tudo já está feito. Deus está apenas esperando que você mude o seu comportamento, mude as suas palavras, mude os seus raciocínios, mude os seus pensamentos, mude os seus propósitos, porque Ele vai acelerar, Ele vai acelerar, Ele já está acelerando, Ele está esperando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sobre Machuri Kamaha. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus nos colocou, irmãos, como pastores, como obreiros nesta igreja com esta finalidade: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cresçamos, todos. A Bíblia diz todos, não há ninguém excluído, não, é todos. Cheguemos à unidade da fé. Você pode chegar à unidade da fé. A palavra é para todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Então, o mesmo Deus que nos mandou como pastores, como evangelistas, como mestres, como doutores para esta igreja, Ele também mandou você para que você seja aperfeiçoado, para que você cresça no conhecimento do Filho de Deus e cresça de forma equilibrada até atingir a estatura de varão perfeito. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem acelera o crescimento, e a nossa tarefa é ativar esse crescimento acelerado. Ao encerrar este culto, eu quero perguntar a alguém entre nós, aqui presente, ou entre nós pela Rádio Betel, ou entre nós pela internet, que ouviu a palavra de Deus e quer sair do estacionamento onde está parado e começar a andar, porque você vai começar a andar, aleluia. Daqui a pouco você estará correndo, aleluia. Daqui a pouco Deus estará transportando você de um lugar para outro. Eu li um testemunho a semana passada, João. Deus falou com o irmão para ele ir orar por alguém, e ele saiu com outros irmãos, aleluia. E quando eles saíram da porta, o Espírito de Deus transportou ele para a casa onde ele ia orar. E
E ele se encontrou imediatamente na calçada daquela casa. Os outros irmãos pegaram o carro e demoraram 15 minutos para chegar lá. Ele foi transportado pelo Senhor. Aleluia! Ele não mudou. Ele é o Deus da velocidade. Ele é o Deus do crescimento acelerado. A sua velocidade supera a velocidade da luz. Eu estou interessado nesse crescimento acelerado. Oh, aleluia! Para realizar grandes coisas para o reino de Deus. E esta igreja vai realizar em um ano o que não se fez em 10 anos. Aleluia! Neste ano de 2011 nós vamos realizar uma obra de 10 anos. 10 por 1, 10 por 1, 10 por 1, 10 por 1. É 10 em 1, é 10 em 1, é 10 em 1, é 10 em 1, é 10 em 1. Aleluia! Crescimento acelerado. Aleluia! Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia! Onde está a segunda pessoa para Jesus? A segunda pessoa para Jesus. Você que está afastado da casa de Deus, você que foi ferido na casa de Deus e afastou-se por causa do ferimento, venha nesta noite. Jesus cura a sua ferida. Jesus sara a sua ferida. Jesus remove a sua ferida. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, ainda existem mais 3 pessoas para Jesus nesta noite. O Espírito Santo trouxe mais 3 pessoas para receber a palavra, a salvação, o perdão dos seus pecados, a reconciliação. O Espírito Santo trouxe mais 3 pessoas que estão aqui para nesta noite receberem a salvação. Seria muito importante que você não resistisse ao Espírito Santo. Aleluia. Eu falei para o pastor Marcos hoje, logo que terminou a escola dominical, que o Espírito Santo mandaria hoje 6 pessoas para receber a salvação e o perdão dos pecados. Você veio porque o Espírito Santo trouxe você. Era um projeto do Espírito Santo. Os projetos do Espírito Santo são pensados antecipadamente, são planejados, são preparados. O Espírito Santo trouxe você nesta noite para receber a salvação, o perdão dos seus pecados, a reconciliação, para que você retome o seu lugar, a sua posição na casa de Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar este culto. Mas eu quero dar esta última oportunidade para que você venha dentro do planejamento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pela internet nós temos Carol, que está se reconciliando com Cristo. Podemos aplaudir o Senhor, irmãos? Aleluia. Temos Valdecir de Iracemápolis, São Paulo, que está se reconciliando com Cristo. Podemos aplaudir o Senhor, irmãos? E temos Aline, que está aceitando a Jesus. Podemos aplaudir o Senhor, irmãos? Ó Senhor, abençoa Carol, Valdecir e Aline.
Como igreja nós proclamamos e pronunciamos o perdão dos pecados, a reconciliação, um novo tempo em suas vidas, a cura no corpo, na alma e no espírito, um novo tempo, em nome do Senhor Jesus, ajuda divina, ajuda do céu, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, nós rogamos por estas vidas, Espírito Santo, amém. Nós temos, irmãos, comunicações da irmã Moza Farias. Ela está rogando as nossas orações. Ela irá implantar uma atividade, algumas reformas em uma empresa que ela é procuradora, pois ela almeja crescimento acelerado. Aleluia! Aleluia, irmã. É só implantar essas reformas na sua empresa, que o Deus de toda glória, Ele vai realizar o crescimento acelerado na sua empresa, irmã Moza Farias. E Dinaura, ela também roga por saúde. César, pelo casamento de Talita e Daniel. João, Cláudio do Rio de Janeiro. Marcos da Espanha, pela sua esposa Rosa, que passará na próxima sexta-feira por uma cirurgia. Esta irmã Rosa é uma irmã que eu falei com ela e com seu esposo ao telefone. A irmã Carlinda por Tales. O Samuel Barros pede por sua esposa e também por milagres de Deus nas suas finanças. Vinícius e Regiane pede pela sua mãe e pela mãe da Regiane e também pelos seus irmãos mais velhos, o Vinícius Bragalda, que congrega aqui conosco e que atualmente está fora do país, mas que está sempre conosco em nossos cultos pela internet. Também Wanderson Martins. Ó Senhor, apresentamos estas vidas e ministramos a ajuda divina, a libertação, a cura divina. Enviamos, Senhor, palavras de autoridade, palavras de vida, palavras de ressurreição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Também Ednilson, Cristina, Madalena, da Assembleia de Deus em Felgueiras, Portugal. Também a irmã Joana de Milão, na Itália. Também Silmara, rogam as nossas orações. Recebam em nome do Senhor Jesus uma palavra de poder sobre as suas vidas, o suprimento divino, a cura divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes com todo o povo de Deus, digamos todos amém. Dê um abraço gostoso no seu irmão e celebre este tempo de crescimento acelerado na sua vida. Celebre, 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 porque Ele dá.